Boa noite, amados. Quero saudá-los com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Como vocês estão hoje? Espero que estejam na graça do Senhor, porque ela é suficiente para as nossas vidas, mediante a toda e qualquer situação. Amados, convido vocês a abrirem suas Bíblias lá em Gênesis 4, 25 e 26. Hoje encerraremos o capítulo 4 de Gênesis. E na próxima semana o pastor Christian vai iniciar o capítulo 5. Então abra sua Bíblia e acompanhe comigo a leitura desses dois versículos que nós vamos desenvolver hoje. Tornou Adão a coabitar com a sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete. Porque disse ela, Deus me concebeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. A Sete nasceu-lhe também um filho, a qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Antes de desenvolvermos esses dois textos, esses dois versículos, vamos orar. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra que mais uma vez se faz presente em nossas vidas. Nós te agradecemos, ó Pai, pelo privilégio que nós temos da Tua palavra estar no nosso meio. Que ela seja compreensível aos nossos ouvidos e possamos desenvolvê-la no nosso dia a dia. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Atitudes em relação ao pecado. Na semana passada falei sobre a descendência de Caim. Identificamos na descendência de Caim uma descendência perversa que cresce e influencia. Mostrei algumas verdades sobre ela. Ela foi agraciada por Deus com uma descendência. Ela foi agraciada com habilidades especiais. E ela se supera em maldade. Vimos que a descendência de Caim desenvolveu técnicas importantes de trabalho. Desenvolveu a arte da música e desenvolveu a tecnologia. E todo esse desenvolvimento se deu em meio a uma descendência marcada pelo pecado, marcada pela decadência da família e do casamento, pelo prazer da maldade que faz e pela independência de Deus. Tudo isso representado por Lameque, o protagonista desta história. Aprendemos que podemos desfrutar das coisas que tiveram origem dessa descendência de Caim. O mundo em que vivemos é artisticamente talentoso, de tecnologia altamente avançada, de técnica de trabalho renovadas, que desprezam o conhecimento de Deus. Mas vimos que essas são as únicas coisas que eles podem nos oferecer. Só podemos desfrutar dessas coisas, de nada mais. Não podemos desfrutar da sua filosofia, não devemos desfrutar dos seus valores, dos seus pensamentos, da sua ideia do certo e errado, do seu conceito de religiosidade. Existem outros dois fatores dos filhos de Caim que são relacionados a estes dois versículos que vamos desenvolver nessa noite. Esses dois versículos mostram as atitudes em relação ao pecado, em relação ao impacto que o pecado trouxe e traz em nossas vidas. Duas atitudes em relação à culpa que nós temos por causa do pecado. Duas atitudes em relação às consequências que o pecado traz. Quando olhamos ao nosso redor, ou para dentro de nós e vemos o pecado, ou vemos as consequências do pecado, esse texto mostra aqui duas atitudes que devemos desenvolver diante do que esses dois versículos nos apresentam. Ele nos apresenta duas atitudes ou comportamento que devemos colocar em prática.
Nós vamos ver as duas atitudes aqui, e elas estão presentes no texto. E os irmãos vão me acompanhar e vão descobrir essas duas atitudes aqui. Vamos ver as duas atitudes que nós podemos ter em face à realidade do pecado que cometemos e das consequências que o pecado traz. Nós temos que observar isso aqui, meus amados. Por quê? Porque o mundo em que vivemos, ele tem as suas posturas em relação ao pecado que eles cometem e em relação às consequências do pecado que os cercam. E nós temos de tomar cuidado para que nós não desenvolvamos essas atitudes erradas. O texto aqui, diante de nós, não fala dessas atitudes erradas, mas eu desejo destacar algumas atitudes que eu tenho observado ao longo da minha vida e ao longo do meu ministério pastoral. São atitudes sérias e perigosas, e eu vou falar delas para os irmãos com o intuito dos amados tomarem os devidos cuidados e não venham a desenvolver em suas vidas essas atitudes. E essas atitudes, elas são muito comuns em nosso meio. Por isso que nós devemos tomar cuidado. E essas reações erradas ou essas atitudes erradas, elas são criadas na mente não regenerada. E nós podemos adotá-las eventualmente. E com isso, não tratamos do pecado, não olhamos para o pecado e suas consequências da forma como devemos olhar. Da forma como esses dois versículos nos ensinam como devemos olhar. Uma delas que eu quero começar é a capacidade das pessoas, da capacidade que as pessoas têm em abrigar na sua cabeça duas crenças contraditórias e acreditarem em ambas. O chamado duplo pensamento. Já ouviu falar desse termo técnico? Não, eu também não. Eu peguei emprestado de um pastor. Essa pessoa, o duplo pensador, acredita tanto que a mentira é errado, quanto a mentira é certo. E isso ele faz consciente. Quando a mentira lhe convence, ela é certa. Mas também ele acredita que a mentira é errado. E ele ataca a mentira. E a sua consciência não lhe incomoda. Podemos ver isso no Congresso, nos políticos, como também nas pessoas ao nosso redor. Quando eles falam de honestidade, eles realmente acreditam na honestidade. Mas ao mesmo tempo, eles são desonestos. Porque acreditam que é possível ser desonesto ao mesmo tempo em que condenam a desonestidade. Condenam a imoralidade, mas ao mesmo tempo é imoral. E isso é uma habilidade desenvolvida. O mundo de Caim funciona desse jeito. Não devemos nos assustar com o mundo que nos rodeia, porque a mente perversa, decaída, ela consegue conviver com isso tranquilamente. Eles pensam assim, vivem assim porque querem. Não é doença, não é psicopatia. Eles deliberadamente vivem assim, porque assim desejam. E se abrandamos nossa consciência com esses fundamentos, estamos adotando em nossas vidas o modo caimita de viver. O modo mundano de lidar com o pecado, de lidar com as consequências do pecado. Isso é assustador, não é, meus amados? E é isso que tem na nossa política, na mente dos criminosos, na mente dos mentirosos, na mente dos adúlteros. Eles conseguem desenvolver paralelamente essas convicções contraditórias. Outra forma errada
é a mudança de conceitos relativos à má conduta. O que eu quero dizer com isso? A experiência pastoral, a experiência no aconselhamento, me levou a perceber esse tipo de postura nas pessoas. A pessoa é exortada quanto ao pecado, mas ela racionaliza, mudando o conceito para abrandar a sua culpa. É uma construção. A pessoa vai racionalizando, mudando o conceito, alterando definições para abrandar a sua consciência e não lidar com o pecado como se deve ser. Eu não roubei. Isso não é roubar. Ela vê o significado de roubar e redefine vários termos relacionados àquela conduta. E no final, ela não roubou e ainda é indenizada. Porque na realidade, ele é uma vítima sobre tudo isso. Te faz lembrar alguma coisa no nosso país? A mais comum de todas em face do pecado e da culpa é a transferência de culpa. Essa começou no Éden, com Adão. A mulher que tu me deste. Adão culpou a Deus e a mulher que Deus o havia dado. O Senhor e ela são culpados. Ele é a vítima na situação. Por outro lado, a mulher disse, a culpa é da serpente. E a serpente tem levado a culpa até hoje por causa desse artifício que os primeiros homens criaram. Eu roubo porque é a sociedade que me induz a roubar. A culpa é da sociedade. Eu sou vítima da sociedade. Eu pratico a violência porque eu fiquei revoltado como aquela pessoa me tratou, com o que ela fez comigo. A culpa é daquela pessoa. Eu saí da igreja por causa do pastor. Nós, pastores, somos os maiores culpados por causa da desobediência das pessoas, por causa das pessoas abandonarem a igreja. Eu já estava fraco. E o pastor ainda por cima veio e me exortou. Por conta disso, eu saí da igreja, ou abandonei a igreja de vez. Aquele pastor não vale nada. Se não fosse por ele, eu estava ainda até hoje na igreja. Se não fosse por ele, minha filha ou meu filho estava na igreja até hoje. Tirando a sua culpa e colocando a culpa, transferindo a culpa para outros. A mais das mais comuns é a maximização dos erros dos outros. Aumentar o erro dos outros quando ela está diante do erro dela. E o objetivo aqui é tirar a autoridade de quem corrige. E eles agem da seguinte maneira: veja se lhe é familiar. Eu fiz isso, mas na igreja tem gente que age de maneira muito pior. Ela aumenta a culpa do outro para amenizar a sua culpa. Ela não pode ser corrigida dessa maneira, porque tem gente que faz muito pior do que ela. Eu adulterei, mas tem muito mais gente que adultera com os olhos do que eu adulterei com o corpo. Ninguém tem moral para falar nada comigo. Não, ninguém tem não. Às vezes, essa maximização da culpa é dirigida a quem exorta. Você vai conversar com a pessoa e elas dizem assim: eu fiz isso, mas o seu jeito de me exortar é pecado bem maior. Porque você não mostra amor. Esse seu jeito de falar mostra que você é pior do que eu. Porque você não mostra amor como ou quando me exorta assim. As pessoas invertem e você passa até a se sentir culpado. Ela deixa de ser o vilão e transforma o que exorta em vilão.
E você acaba até pedindo perdão a ela por ter exortado ela do jeito que ela falou. Ela é culpada, mas você passa a ficar como culpado. Eu fiz isso, mas você deveria ter me procurado antes. Você foi relapso. Deveria ter me procurado antes para conversar comigo. Esse é o que mais acontece. Somos chamados de negligentes da nossa obrigação. Somos levados até a se sentir assim. E até tendo de pedir perdão para a pessoa, por não ter procurado ela antes. Ela pecando, ela cometendo o pecado. A pessoa vai invertendo as coisas. E com isso ela cria artifícios mentais para abrandar a sua consciência, abrandar a sua culpa, sem ter que lidar com o pecado. Na nossa experiência pastoral, muitas vezes passamos por essas situações. Tudo isso que estamos vendo aqui, irmãos, é para os irmãos não praticarem de forma alguma essas coisas. E o objetivo é aprender a agir diante do pecado e da culpa e não permitir essas construções das ciladas mentais. Tudo isso fazem as pessoas que não temem a Deus, que não reconhecem a gravidade do seu pecado, que não sabem lidar com o seu erro, não sabem lidar com a sua culpa, não sabem lidar com o seu pecado. E quando nós olhamos para um texto como esse que está diante de nós, podemos perceber algo diferente. Qual é a atitude que deve estar presente no nosso coração quando estamos diante do nosso pecado? Quando estamos diante das consequências dos nossos erros? Esses 2 versículos mostram quais devem ser a nossa atitude, através aqui da exposição dele. 2 atitudes em relação ao pecado. A primeira atitude é a confiança. Se você olhar o versículo 25, talvez você não consiga de bate-pronto perceber a confiança que existe aqui. Por isso precisamos observar o texto com cuidado. A confiança que está aqui no texto não está muito clara, muito definida. Mas quando olhamos o texto com atenção, com precisão, a presença do elemento de confiança aflora de maneira mais nítida no texto. Perceba, tornou Adão a coabitar com sua mulher, e ela deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Sete. Porque disse ela: Deus me concebeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. Podemos ver a graça de Deus dando a Adão uma descendência. Adão iria morrer, mas Deus prolonga a sua vida, pois Adão morreu com 930 anos. A graça de Deus se manifestou na sua longevidade, apesar dele ter rebelado, e a graça de Deus se manifesta aqui também, porque Adão vai se multiplicando, aumentando a sua linhagem. Ele teve um filho. O texto diz que Eva concebeu e deu à luz a um filho. E é a graça de Deus aqui que nós podemos ver atuando na humanidade caída. E a esse filho deu o nome, de Sete. Sete era o seu filho. O significado do nome é conceder. Nesse nome está embutida a graça de Deus. Eva tem ciência que Deus lhe concedeu algo, que Deus foi gracioso, bondoso e generoso para com ela, lhe dando um presente.
Mas notem bem uma coisa aqui, que esse presente, esse filho, não é um filho qualquer. Na sequência do versículo, nós percebemos que existe a confiança da mulher, a confiança de Eva, no momento em que ela dá o nome à criança que recebeu de Deus. No momento em que ela dá o nome à criança de conceder. A criança se chama concessão. Deus dá algo a ela, mas o que Ele deu a ela tem um significado especial. Deus deu um descendente, uma semente, que é o significado literal dessa palavra descendente. Deus lhe deu uma semente. E quando Eva disse isso, quando ela usa essa frase, Deus lhe deu uma semente, ela não usa aleatoriamente. Ela usa essa frase porque ela aprendeu do próprio Deus. E nós podemos ver isso lá em Gênesis 3:15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E é aqui que podemos ver Eva se lembrando do que Deus havia dito a ela. Quando ela olhou para Sete, ela disse: Deus me deu uma semente. Diante de tudo o que aconteceu em sua família, diante da situação da morte do seu filho pelo próprio irmão, diante da realidade que ela tinha em mente de tudo ser consequência do seu pecado, da sua culpa, da culpa de Caim, ela não tentava de forma alguma abrandar a culpa do seu filho, quando diz: Abel, meu filho, que Caim matou. Ela não diminui a culpa de Caim, diferente quando ela usou do artifício de colocar a culpa nos outros lá no Éden. Aqui é diferente. O que vemos aqui é uma mulher manifestando a sua confiança. Deus me concebeu uma outra semente no lugar de Abel, que nos trará libertação. E o seu coração, com essa afirmação, nutria essa confiança. Não buscando artifícios mentais ilusórios, enganosos, para aliviar sua culpa, mas olhando para a esperança do descendente, da semente. Amados, quando nós pecamos, quando nossa vida é afetada pelo pecado, não podemos recorrer ao duplo pensamento, à transferência de culpa, à diminuição dos nossos erros e aumento dos erros dos outros, mas devemos olhar para a esperança da semente. Tudo isso é postura de uma geração caimita e das consequências tristes das tragédias que o nosso pecado trouxe. Quando estamos diante do pecado e das consequências terríveis que o pecado traz, nós devemos olhar para a esperança da semente. Eva olhava para o futuro, que a semente viria. Nós, mais felizes, olhemos para o passado. A semente já veio. E olhamos para o Senhor e dizemos: Senhor, a semente prometida, Senhor, o nosso Redentor, a semente crucificada, que sangrou, que padeceu pelos nossos pecados, e suplicamos pelo seu perdão, e suplicamos que Ele nos afaste a dor do nosso pecado, e que Ele derrame a sua graça sobre nós, que não a mereçamos, e que Ele nos alivie do tormento, da dor, da consciência, da culpa.
A semente já veio para nos libertar. Eu confio no poder da semente. Essa é a atitude correta. É assim que o crente age. Ele não cria desculpas, invenções tolas. Não, ele olha para a semente e renova a sua esperança e confia na obra da semente. Há também uma segunda atitude. A segunda atitude é a invocação. Versículo 26 nos diz: a Sete nasceu-lhe também um filho, o qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Aqui há outra descendência em contraste com a descendência de Caim, que foi descrita nos versículos anteriores. Aqui existe um contraste. Aqui é a descendência de Sete. Sete deu ao seu filho o nome de Enos, que significa homem ou humanidade. Talvez ele tenha colocado esse nome ao seu filho para mostrar a fragilidade humana, o recomeço da humanidade, o novo homem, o recomeço. Recomeçar partindo desse novo homem que nasceu, uma nova humanidade. E na sequência, o versículo identifica a segunda atitude. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. A primeira atitude em face da miséria do pecado, da culpa, é a confiança. A segunda atitude é a invocação. Começaram a invocar o nome do Senhor. Começa a existir aqui a invocação diante da tristeza do pecado, diante da culpa. Eva olha para o seu filho e se lembra da semente. Confiança. Sua família foi afetada, destruída por causa do seu pecado. Nesse momento, não é de jogar a culpa em ninguém, mas é de confiança na semente. E agora, aqui, uma outra atitude, a invocação. O nome do Senhor começou a ser invocado. Aqueles homens começaram a olhar ao seu redor e viram a semente de Caim se expandindo com a tecnologia, com a arte, com a metalurgia, com a técnica de trabalho, cidades sendo fundadas. Eles olham ao redor e dizem: nós vamos realizar outra coisa, diferente dessas coisas que eles realizam. Vamos aproveitar dessas coisas, sim. Mas nós, diante dessa sociedade corrompida, dessa civilização caída, nós teremos uma outra atitude. Nós vamos invocar o nome do Senhor. E o que é invocar o nome do Senhor? Se olharmos para o livro de Gênesis e os textos que estão próximos aqui desse versículo que estamos estudando, nós podemos ter a definição. Gênesis 5, 22 e 24 diz: andou Enoque com Deus, e depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos, e teve filhos e filhas. Andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. Essa é a linhagem de Sete. Podemos ver aqui o exemplo do que é invocar o nome do Senhor. Enoque andava com Deus. Era uma linhagem que andou com Deus. Tinha comunhão com Deus. Vivia em comunhão com Deus. Eram os amigos de Deus. São os que têm Deus presente em suas vidas o tempo todo. Em todo momento. São os que têm a comunhão com Deus sempre presente. São os que desfrutam da presença de Deus em todos os momentos. A comunhão de Enoque com Deus foi tão intensa, foi tão íntima, que o Senhor o levou para si.
Gênesis 5, 28. Lameque viveu 182 anos e gerou um filho. Pôs-lhe o nome de Noé, dizendo: Este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas das nossas mãos, nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Esse Lameque aqui é outro Lameque. Esse é o Lameque do bem. Aquele outro era o Lameque do mal. Aqui está uma outra atitude daqueles que invocam o Senhor. A linhagem de Lameque. Ele olha ao seu redor e vê a terra gemendo sob as consequências do pecado, mas ele não reduz a culpa disso. Ele nutre aqui esperança de libertação. Essa é a linhagem de Sete, o povo que invoca o nome do Senhor. Eles andam com Deus, eles nutrem esperança de libertação em seu coração. O Senhor nos libertará um dia. Nós temos esperança. Esses dois fatores, comunhão com Deus e esperança, podem nos ajudar a compor nosso conceito de invocar o nome do Senhor. Mas veja o que diz o profeta Isaías. Um outro versículo que vem a nos ajudar mais ainda a compor o conceito de invocar o nome do Senhor. Veja o que está associado a invocar o nome do Senhor aqui em Isaías 12, 4. Aqui podemos ver mais um texto que nos ajuda a esta definição. Nos diz assim: direis naquele dia, dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos, relembrai que é excelso o seu nome. Dar graças, invocar o nome do Senhor. O homem que invoca a Deus é o homem que dá graças a Deus. A invocação ao nome de Deus também está ligada à proclamação. Anunciai os seus feitos entre os povos. A linhagem de Sete passou a proclamar o nome do Senhor. Noé, um dos descendentes de Sete, foi o pregador da justiça de Deus antes do dilúvio. Temos aqui um perfil da linhagem de Sete, que é um perfil completamente diferente da linhagem de Caim. Como nós vimos, a linhagem de Caim é marcada pela violência, pelo orgulho a fazer o mal, casamentos errados, soberbas. Vemos isso na vida de Lameque, o Lameque ruim. Mas aqui, na descendência de Sete, nós vemos comunhão com Deus através de Enoque. Esperança através de Lameque, o bom. Louvor, proclamação. Isaías associa o invocar o nome do Senhor com louvor, com a proclamação. Homens e mulheres que proclamam os feitos do Senhor às pessoas ao redor. Essa é a linhagem de Sete. O mundo em que vivemos está dividido entre a linhagem de Caim e a linhagem de Sete. Qual você está associado? A linhagem de Caim é a linhagem das brigas, das intrigas, dos problemas com relacionamentos, dos que desprezam a família, desprezam os padrões de Deus, que Deus estabeleceu sobre casamento, dos que dizem que não precisam de Deus para tratar dos seus assuntos, dos que vivem uma vida independente de Deus e se orgulham dos seus pecados, dos seus erros, dos que orgulham do mal que fazem. Você é dessa linhagem? Ou você é da linhagem de Sete? A linhagem de Sete é diferente. É a linhagem do homem que tem comunhão com Deus, anda com Deus. É a linhagem do homem que tem esperança. O Senhor nos livrará um dia. É a linhagem dos que exaltam o nome de Deus, agradecem, louvam o nome de Deus,
dos que agradecem todos os feitos do Senhor, porque todos os feitos do Senhor são maravilhosos. É a linhagem dos que proclamam, que fala aos homens ao redor dos maravilhosos feitos do Senhor. Não é uma linhagem muda, é uma linhagem que proclama, que fala, que anuncia às pessoas à sua volta que o Senhor é maravilhoso, que os feitos do Senhor são maravilhosos. Você pertence a essa linhagem? Esse é o momento. Qual linhagem você pertence? Vamos orar. Maravilhoso Deus, te agradecemos por todas essas coisas que aprendemos hoje. Ajuda-nos que em nossas vidas demonstremos que somos da linhagem dos que invocam o seu nome. Nos ajude a não desenvolvermos em nossas vidas as condutas das pessoas perversas, das pessoas descendentes de Caim. Nos ajude, ó Pai, a lidar com as nossas culpas de uma forma correta, não de uma forma enganosa, mentirosa, com artifícios para abrandar a nossa culpa, o nosso pecado. Ajuda-nos, Senhor, a lidar com os nossos erros, com os nossos pecados, que nós venhamos a arrepender e sermos levados à esperança na obra do Senhor Jesus Cristo, a semente da mulher, invocando o seu nome quando olhamos ao nosso redor e vemos os efeitos do pecado sobre nós. Ajuda-nos a desenvolver em nossas vidas a confiança e a invocação, demonstrando que pertencemos à linhagem que teme ao Senhor. Tudo isso, ó Pai, nós oramos e nós pedimos em nome de Jesus. Amém.